Vamos então, senhoras e senhores deputados, dar continuidade às nossas audições. Agora será a audição do Sr. Dom Manuel Clemente, na qualidade de Cardeal Patriarca de Lisboa. E há um requerimento que dá origem a esta audição. E esse requerimento é um requerimento do Chega. E por isso eu dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para as perguntas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, começo por cumprimentá-lo e saudar a sua receptividade a esta proposta de audição, que penso que é particularmente importante não só para os católicos, mas para o país todo, na sequência de acontecimentos que tivemos e em que o Sr. Dom Manuel Clemente, como Patriarca de Lisboa, foi muito claro, quer nas palavras, quer nas ações que tomou. E, portanto, não só como católico, saúdo pela presença e pela coragem de estar aqui, mas também enquanto responsável por uma grande instituição, e neste caso em Lisboa, como Patriarca de Lisboa, pelas respostas que tem dado e que espero que hoje nos possa dar mais algumas. Disse o Sr. Dom Manuel Clemente, o Sr. Patriarca de Lisboa, que o caso referente aos abusos, que é o que nos traz aqui hoje, foi o momento mais difícil do seu patriarcado. E disse que tudo estava a ser feito para que não se repitam. Acho que estas palavras são fundamentais. Tive o privilégio de estar com o Sr. Patriarca também numa vigília que houve precisamente pelas vítimas dos abusos sexuais de menores, frente ao Mosteiro dos Jerónimos, e consegui perceber a sua preocupação. Penso que o país todo conseguiu perceber essa preocupação. E gostava que nos deixasse aqui hoje, ao Parlamento, como Casa da Democracia, um pouco o sentido da dificuldade de ter passado por este momento enquanto um dos principais responsáveis da Igreja, sob grande escrutínio do país, e não só dos católicos, mas do país inteiro, e quando referiu que tudo estava a ser feito para que não se repitam, se conseguia concretizar-nos um pouco em que é que a ação específica da Igreja. E eu sei que, no caso de Lisboa, nós temos várias coisas. A Comissão Diocesana da Proteção de Menores já tinha sido criada em 2019, mas gostava que nos pudesse concretizar um pouco mais do que é esse tudo está a ser feito para que não se repitam. Ao mesmo tempo, e aproveitando não só a experiência que tem enquanto Patriarca de Lisboa, mas porque acompanhou este caso de perto e como um dos principais protagonistas, gostaria de lhe questionar qual a perspectiva que tem em termos de presente e futuro de algumas das questões que têm sido levantadas aqui no Parlamento e que ainda agora na comissão anterior, na audição da Comissão Independente, foram levantados. E gostava de saber a sua perspectiva, não tanto na perspectiva teológica, porque não é essa aqui que nos traz, mas da combinação da perspectiva teológica com a perspectiva jurídica e social, de podermos encontrar em conjunto soluções que garantam que tal não volta a acontecer, que sei que é o seu grande objetivo também. E um deles é o levantamento do segredo da confissão em casos excepcionais. Nós, e os que somos católicos, praticantes, sabemos que a confissão é algo, e peço desculpa, Sr. Presidente, utilizar uma linguagem um pouco mais, enfim, talvez não tão política e não tão jurídica, mas é assim que tem que ser aqui. A confissão é algo sagrado, que entendemos que o que dizemos e o que estamos a partilhar é entre nós e Deus, enfim, apesar de haver ali uma intermediação humana sacerdotal. Tem-se levantado a questão, ainda agora na Comissão Independente se levantou, sobre se em alguns casos poderia justificar-se uma ação de levantamento do segredo da confissão que pudesse ou prevenir, ou dissuadir, ou até punir alguns casos de abuso. E acho que não há ninguém no país provavelmente mais habilitado do que o Sr. Cardeal Patriarca para poder, enfim, ou responder, ou pelo menos dar a sua perspectiva, a sua sensibilidade sobre esta questão. E eu penso que era, para nós parlamentares, uma perspectiva importante de trabalho que podemos vir a desenvolver no futuro nesta matéria. Uma outra questão que gostaria também de ter a sua perspectiva era a seguinte. Há pouco Pedro Streste, aqui nesta audição, disse o seguinte, que a reação dos bispos ao relatório
ao relatório dos abusos, portanto, da Comissão Independente, foi ambivalente, como se este não tivesse sido pedido pela própria Igreja. E eu gostava de perguntar se sentiu isso também, que os bispos, enfim, não pode falar por todos, evidentemente, mas os bispos tiveram uma reação ambivalente a esta divulgação do relatório e às ações que deveriam tomar. Ou se há efetivamente uma unidade na Igreja neste momento que nos permite ter a tranquilidade, a serenidade e a confiança de que vão ser tomadas ações e que não vão divergir de diocese para diocese ou de paróquia para paróquia, que vamos ter uma unidade comum do ponto de vista, digamos assim, do governo da Igreja Nacional, mas também da unidade da ação dos bispos nesta matéria. Ou se sentiu também, como disse Pedro Stresta há pouco, que teria havido uma reação ambivalente a esta divulgação do relatório. Uma outra questão que foi levantada, não só agora como noutros momentos, teve que ver com a questão das vítimas e da queixa de natureza penal. É evidente, e o Sr. Cardeal Patriarca também já várias vezes se debruçou sobre isto, nós podemos questionar, e eu tenho a minha própria opinião, também como membro da Igreja e até como ex-seminarista e membro próximo de várias instituições da Igreja, de porque é que as vítimas não apresentaram queixa-crime no momento próprio. Eu acho que há várias razões para isso, provavelmente, mas não é a minha opinião que estamos aqui para ouvir hoje, mas gostava, se o Sr. Cardeal pudesse dar essa perspectiva, de perceber se o Sr. Patriarca de Lisboa nos consegue dar uma perspectiva de porque é que muitas destas vítimas resistiram a apresentar queixa, se por razões de natureza da fé, se razões de natureza eclesial, se razões de natureza familiar, e que levam a que provavelmente hoje muitos dos casos não possam ter ação penal por força dos prazos não só de prescrição, como da dificuldade de recolha de prova, nos termos da estrutura que temos hoje do Código de Processo Penal. E, portanto, o que é que terá levado muitas destas vítimas a esperar anos e a só sentirem a confiança agora, dentro desta comissão, para fazerem chegar as suas denúncias? Também em relação à comissão independente, que hoje esteve aqui também, volto a sublinhar, os responsáveis referiram que era preciso uma nova cultura na Igreja para prevenir este tipo de abusos. O Sr. Cardeal Patriarca acha que é preciso uma nova cultura na Igreja ou é preciso acionar e tornar eficazes mecanismos que já existem dentro da Igreja? Isto porque eu conheço vários, dei-lhe há pouco um exemplo, a Comissão Diocesana da Proteção de Menores, que penso que até foi sob a sua jurisdição que foi criada em 2019, e era importante perceber se estamos a falar de uma questão padronizada, de padrão, de cultura, ou se o que faz falta, se calhar, como aliás noutras instituições, não só a Igreja, é tornar expeditas, eficazes, os organismos que já existem e que nos podem ajudar a resolver muitos destes problemas e a ter uma cultura de prevenção. Ou se faz falta, efetivamente, a criação de novos mecanismos, de um novo modelo de cultura dentro da instituição. O Sr. Patriarca de Lisboa conhecerá provavelmente melhor do que ninguém a Igreja Portuguesa para poder também referir-se a isso. E, finalmente, gostaria de dizer o seguinte. Foi muito divulgada uma frase sua que dizia que era insultuoso poder achar que indemnizar as vítimas. Mas, segundo interpretei bem, o Sr. Cardeal Patriarca poderá dizer se estou certo ou não, queria referir-se que insultuoso era pensar que indemnizar as vítimas resolve por si só o problema daqueles que sofreram abusos e daqueles que tiveram debaixo de uma cultura de abuso. Porque, ao mesmo tempo, disse o Sr. Patriarca há pouco tempo, penso que em abril, na última reunião presbiterana, aliás, que teve, penso que será a última em Lisboa, que disse às vítimas, dirijo de novo um pedido de perdão institucional e convicto, bem como a disposição de apoiar quem necessite. E eu acho que esta frase é particularmente importante e gostava de lhe perguntar, vou terminar, Sr. Presidente, gostava de lhe perguntar que modelo e que forma pode a Igreja ter de apoio a quem padeceu destes problemas, destes grandes males e de circunstâncias de abuso que nunca deviam ter acontecido. E saudar mais uma vez, deixe-me, Sr. Presidente, se me permite, saudar não só enquanto católico, mas enquanto político, o ato de enorme coragem de estar aqui e agradecer-lhe a sua presença. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Cardeal Patriarca, por lapso meu, não lhe dei a palavra para a sua exposição inicial. Tem, por isso, agora a liberdade não só de, querendo apresentar a sua exposição inicial e responder às perguntas do autor do requerimento, Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Muito gosto, muito boa tarde a todos. Gosto de estar aqui, não propriamente em relação ao assunto, está claro, mas em estar aqui, certamente, na Casa da Democracia. Há bocadinho ali fora ainda, falava de que um dos meus antecessores, o cardeal Dom Guilherme Henriques de Carvalho, também foi presidente do Senado, da Câmara dos Pares, como se chamava na altura, e, portanto, não digo que isto seja um regresso a casa, mas sinto-me aqui bem, como português e como cidadão, a partilhar aquilo que as senhoras e os senhores quiserem que eu partilhe convosco e que eu saiba, não é? Em primeiro lugar, e desculpem-me este apontamento, quando nós falamos em Igreja em Portugal, é bom saber de que é que estamos a falar, não é? Porque a Igreja, concretamente a Igreja Católica, ou a Igreja Católica Romana, tem uma organização básica que é a das dioceses, à volta de cada bispo diocesano, que pode ter auxiliares. No meu caso tenho neste momento 2, outros colegas meus também têm alguns, outros não têm, e depois todas estas dioceses estão diretamente ligadas à Diocese de Roma, onde nós dizemos e confessamos que está o sucessor de Pedro e, por isso, neste momento, o Papa Francisco. E esta é a organização básica da Igreja. Portanto, eu não sou na Igreja, passo a expressão, mais determinante do que é o Bispo de Leiria, ou do que é o Bispo de Aveiro, ou do que é o Bispo do Funchal. Cada um na sua diocese é autónomo e está diretamente ligado ao Papa, ao sucessor de Pedro em Roma. Agora, desde os anos 60, que os bispos portugueses, como de outras partes do mundo, é uma consequência do Concílio Vaticano II, se organizam entre si para trocarem ideias, para combinarem ações em conjunto, e chama-se a Conferência Episcopal Portuguesa, que também tem os seus órgãos de, enfim, interajuda, trabalho conjunto, levar por diante as decisões que se tomam, e como daqui a pouco ouvirão o Sr. Dom José Ornelas, que é o atual presidente, apontar rumos que são debatidos em assembleias plenárias e também no Conselho Permanente, mas que é um órgão que não se sobrepõe às dioceses, entre as dioceses e Roma. É um órgão de entreajuda e de apoio das dioceses. Isto é bom ter presente, porque às vezes pensa-se que este ou aquele bispo tem mais, passo o termo, poder sobre as outras dioceses do que os que lá estão. Não é verdade. É claro, como Lisboa é a capital, foi somando títulos ao gosto dos reis, e o Dom João V foi muito pródigo nisso, não é? Conseguiu que o Bispo de Lisboa se chamasse Patriarca, que é um título puramente honorífico, não é mais do que isso, e também a partir daí é costume, mas qualquer Papa pode anular este costume, fazê-lo cardeal, mas o ser cardeal não tem a ver com a diocese, tem a ver com o conselho, digamos assim, do Papa em Roma e com a eleição de um Papa, se tiver menos de 80 anos. Portanto, eu sou cardeal em Roma, sou o Bispo de Lisboa, e o Bispo de Lisboa tem o título de Patriarca, mas é um título puramente honorífico. Eu creio que isto é importante de lembrar, porque pode também ajudar a esclarecer o que eu vou dizer em seguida. Portanto, o Sr. Deputado, e já agora tomo o rumo da conversa que o Sr. Deputado tomou, começou a perguntar o que é que nós temos feito como dioceses portuguesas. Somos 21 dioceses em Portugal, 20 dioceses territoriais, e uma diocese que não é territorial, que é a Diocese das Forças Armadas e da Segurança. Portanto, somos 21 bispos diocesanos, temos também alguns de nós bispos auxiliares, e depois há aqueles bispos que já não estão em funções, chamados eméritos, em princípio, dos 75 anos em diante, como eu completarei em perto, daqui a pouco tempo, e até se pode ser antes, por outras razões de saúde, ou seja o que for. O Papa Francisco, como já o Papa Bento XVI, tomou muito a peito, não só em Portugal, mas em geral no mundo, esta questão. Porque esta questão de todo o tipo de abusos, e especialmente dos menores, é uma gravíssima questão. Eu só vos posso dar um elemento, apenas uma referência, para fazerem a ideia. Olhem, só aqui em Portugal, isto é uma declaração que vem no Jornal de Notícias de 3 de junho passado, a diretora adjunta da Polícia Judiciária fala em 5,2 vítimas registadas por dia. A Polícia Judiciária registrou cerca de 700 novas investigações de crimes sexuais contra menores no primeiro trimestre de 2022.
Só para terem isto em comparação, o particular e o total, a Comissão Independente, para 72 anos, apurou, validou 512 testemunhos. Em 3 meses, cerca de 700 investigações para a Polícia Judiciária. Mas, a nível mundial, isto é igualmente grave. O Sr. Dr. Pedro Vaz Pato, num artigo publicado em 1 de maio passado, que analisa um relatório de uma organização internacional que se dedica ao estudo destes casos, calcula-se que sejam cerca de 18 milhões, só na Europa, as crianças vítimas de abusos sexuais. E há indícios de que esse número vai crescendo. Isto é uma coisa gigantesca e tremenda, não é? O Papa Francisco está, sobretudo, preocupado, ou melhor, está especialmente preocupado com a pornografia mediática, que incentiva muito este tipo de casos e que muitas vezes até os origina, não é? E não sei se recordam aquela audiência que ele deu à Maria João Avilés em agosto passado e que ela reproduziu em livro, e lá está essa preocupação do Papa Francisco. Ou seja, é um tema tremendo, não é? Que os últimos Papas e nós todos estamos especialmente atentos e da nossa parte queremos resolvê-lo, da nossa parte. Mas não temos dúvidas que só podemos resolver no conjunto e por isso eu agradeço muito esta oportunidade de estar aqui na Casa da Democracia para fazer uma coisa que já nem precisaria de fazer, que era para vos sensibilizar ainda mais para esta problemática. E então o Papa, em 2019, em fevereiro de 2019, resolveu chamar a Roma os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo. Nessa altura eu era presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, fui até 2020, e também lá estava, ouvi, e enfim, partilhámos tudo aquilo que trazíamos dos nossos países e das nossas dioceses, ouvimos muitos depoimentos, alguns em direto, de vítimas, enfim, já adultas, mas que se lembravam do que se tinha passado e partilharam connosco, como as temos ouvido também nos nossos países, e também no caso deste que eu está a falar, tenho ouvido. E depois dessa partilha, o Papa deu-nos um texto longo, em que, na primeira parte, com dados de várias organizações internacionais, a começar pelas Nações Unidas, dá-nos a panorâmica desta tragédia no mundo, que não tem diminuído, se tem agravado, de então para cá, de 2019 para os nossos dias, como aqui se diz neste artigo do Dr. Vaz Pato, e depois fez uma segunda parte da sua apresentação dizendo o que se passa também em meios de igreja, e quando se fala em meios de igreja, fala-se em padres, fala-se em religiosos e religiosas, fala-se em catequistas, fala-se em dirigentes de movimentos, enfim, são muitas centenas de milhares de pessoas por todo o mundo. Portanto, não é apenas um problema do clero, que é uma minoria muito restrita desta multidão de católicos no mundo. Como podem imaginar, haverá neste momento cerca de 400 mil sacerdotes dentro da Igreja Católica, em termos mundiais, e há milhões e milhões e milhões de católicos. Portanto, é um problema realmente muito geral, mas que na nossa parte nós estamos absolutamente decididos a resolver. E na terceira parte da sua intervenção, o Papa Francisco disse, mas então agora vamos ao concreto. E uma das coisas de ir ao concreto que ele deixou foi mandar-nos que fizéssemos em cada diocese uma comissão de proteção de menores e de prevenção destes casos. Coisa que eu fiz imediatamente, isto foi em fevereiro, e eu em abril de 2019 criei a Comissão de Proteção de Menores e de Adultos Vulneráveis aqui em Lisboa. Nessa altura fazia parte dela o Dr. Pedro Stresch, foi uma das pessoas que eu convidei. Fazia também parte a doutora Ruta Agulhas, que agora foi nomeada para este grupo que apoia, que era a coordenação nacional, que era as comissões diocesanas na resolução destes casos, enfim, e todas as outras pessoas, umas ligadas à psiquiatria, outras ligadas à magistratura, outras ligadas aos ambientes policiais. Todas essas pessoas fazem parte da comissão e são extremamente competentes e absolutamente independentes. Depois, as outras dioceses também foram criando as suas comissões diocesanas e assim surgiram em todas as 21 dioceses do país. E depois quisemos fazer mais do que isso. Quisemos saber, no concreto, o que é que nós temos em conta e temos de ter em conta em Portugal. E criámos uma comissão, assim chamada independente, com os senhores e as senhoras que ouviram há bocado, presidida pelo Dr. Pedro Stresch, que era da Comissão Diocesana de Lisboa,
e a partir daí dirigiu essa comissão com absoluta independência, sem qualquer espécie de intervenção da Conferência Episcopal Portuguesa, fez as audições que quis fazer, ouviu toda a gente que quis ouvir, chegou a esta conclusão de que em 72 anos haverá 512 sacerdotes, concretamente no que diz respeito a sacerdotes, mas não só sacerdotes, também alguns leigos e alguns religiosos, e para aí um terço de pessoas já falecidas, que cometeram estes abusos, que também são crimes, e pronto, e lançaram esse inquérito, estabeleceram o que estabeleceram, deram-nos as diretrizes que deram, entregaram-nos um documento que nós temos muito a peito, levar por diante, nas recomendações que podemos e devemos seguir. E isso tem acontecido. Acabado o trabalho dessa comissão independente, nós também, e agora digo nós, conjunto de bispos portugueses, dos quais com certeza há sensibilidades diferentes, isto respondendo já a outra coisa que o Sr. Deputado apresentou, sensibilidades diferentes, porque também o país não é todo igual, as tradições também não são todas iguais e as perspectivas, embora convergentes no objetivo, também são naturalmente as de cada um, mas em conjunto todas estas decisões têm sido tomadas nos plenários da Conferência Episcopal Portuguesa e eu não quero adiantar aquilo que certamente vos dirá com mais autoridade, porque falo em nome de nós todos, o Sr. Presidente da Conferência daqui a pouco. E então resolvemos, para habilitar ainda mais as comissões diocesanas e para habilitar ainda mais a coordenação nacional que apoia as comissões diocesanas e que é neste momento dirigida pelo Dr. Souto de Moura, como pelo Dr. Souto de Moura, também, aliás, dirigida neste momento a Comissão Diocesana de Lisboa, portanto, ele dirige quer a Comissão Diocesana de Lisboa, quer a Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas, mas para habilitar mais o trabalho destas comissões, que todas elas são absolutamente independentes. Meus caros amigos, não quero gracejar, mas posso dizer que a única pessoa que não é independente sou eu, porque sigo as orientações que essas comissões me dão. De resto, todas elas trabalham independentemente e basta conhecer o perfil de cada um dos seus membros para saber que não são pessoas que ficassem dependentes, seja do que fosse. E então criámos, com a doutora Ruta Agulhas, que era da Comissão Diocesana de Lisboa, um grupo de apoio à Comissão, à Coordenação Nacional e às Comissões Diocesanas para habilitar mais o seu trabalho. No que a Diocese de Lisboa diz respeito, e quando digo Diocese de Lisboa estou a referir ao que se passa entre Botejo e Alcobaça, e não mais do que isso, no que a Diocese de Lisboa se refere, nós também fizemos, com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que é a instituição que há mais anos trabalha neste setor, também fizemos uma combinação, um acordo para nos apoiar não apenas na audição de possíveis vítimas, como depois no acompanhamento dos casos, mesmo em termos médicos, em termos clínicos e em todo o tipo de apoio que for necessário dar a cada um. Portanto, isto é o que nós temos feito, quer em geral, quer em Lisboa. Portanto, nós neste momento, em Lisboa, que é a sua única diocese porque eu posso falar, neste momento em Lisboa, portanto Lisboa-Alcobaça, nós temos uma comissão diocesana que é integrada, como vos disse, por pessoas que vêm da magistratura, que vêm da psiquiatria, que vêm da psicologia, que vêm da comunicação social, pessoas todas elas habilitadas e mais que independentes nas suas tomadas de posição, que, por sua vez, é apoiada, quer por este grupo, que agora começa a funcionar junto à Coordenação Nacional, que se chama Grupo Vita, quer pelo acordo que nós temos com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima para acompanhamento, prevenção dos casos e também de sensibilização das comunidades católicas em relação a esta problemática. Portanto, isto é o que nós temos feito até aqui e é o que nós vamos continuar a fazer, porque da nossa parte há uma preocupação absoluta em prevenir estes casos, mais do que até do que os remediar, antes de mais preveni-los, para que eles não aconteçam. E já agora, em relação a todo esse questionário que me foi apresentado, o que foi feito já disse, depois posso dizer mais alguma coisa. Igualmente, em relação ao que é preciso fazer, é tudo o que for necessário, quer a nível de cada diocese, quer a nível das dioceses portuguesas, para que isto tudo seja prevenido e remediado na medida do possível. O terceiro ponto, que é o segredo da confissão. O segredo da confissão para nós católicos é absoluto. E o Papa Francisco nisto é determinante, como têm sido todos antes dele. Aliás, devo-vos dizer que é por causa do segredo da confissão que muitas pessoas desabafam. Exatamente porque sabem que é segredo. E nós também,
quando ouvimos alguma coisa destas em segredo de confissão, temos a obrigação, e fazemos-lo, de dizer à pessoa que está a confessar: agora a senhora, o senhor, vai dizer à autoridade competente o que é que aconteceu. Então, o senhor sai daqui, a senhora sai daqui e dirige à autoridade policial, dirige-se ao Ministério Público, porque isso é um crime público. Isso não é apenas um caso. E isso acontece na confissão e não aconteceria fora da confissão se as pessoas não contassem com o segredo da confissão. E não é só neste caso, em muitos casos, posso-vos garantir, que as pessoas que saberam de nós para falar de problemas da vida e de coisas que dizem respeito, enfim, a muitos aspectos da sua existência, começam logo por dizer: ó senhor fulano, eu venho falar consigo, mas olha que isto é como se fosse em confissão. Quantas vezes nós ouvimos isto? E pronto, e nós respeitamos a vontade das pessoas. E temos a certeza que é exatamente porque as pessoas contam com isso que muitos destes casos começam a ser tratados. Porque depois, muitas vezes, não digo sempre, e a autoridade das pessoas é soberana, saem dali e, com a nossa indicação, dirigem-se à autoridade policial e apresentam esse caso. Mas mais do que isto, nós não podemos fazer. Depois, também essa ambivalência, como disse, em relação aos bichos. Eu não digo propriamente ambivalência, por visto foi a expressão que utilizou aqui o Dr. Stresch, pronto, e respeito, porque ele sentiu assim. Se ele está a referir a que nem todos agimos e reagimos imediatamente da mesma maneira, que temos ou não temos todos a mesma sensibilidade, que temos ou não temos todos a mesma estratégia em relação aos casos, bem, isso é humano. Isto também aconteceria nesta sala em relação fosse ao que fosse. Não é? Agora, no que diz respeito às posições que nós tomamos no plenário da Assembleia da Conferência Episcopal e que depois a presidência da Conferência Episcopal leva por diante, como ouvirão daqui a pouco ao atual Presidente, em relação a isso, meus amigos, não há ambivalência. Podemos discutir, podemos, caso a caso, perguntar se esta é a melhor maneira, se este foi o melhor processo de apurar o caso, isso com certeza. Agora, em relação àquelas decisões que estão tomadas na Assembleia Plenária do Episcopado, que se reúne ordinariamente 2 vezes por ano, e que depois a Presidência leva por diante, em relação a isso, meus amigos, minhas amigas, não há ambivalência possível. Isso também, se houvesse, não seria significativa, porque as coisas andavam mesmo por diante. É certo que estas coisas são feitas, e também por decisão papal, do Papa Bento e agora do Papa Francisco, em uníssono com o dicastério romano que tutela estas questões. O dicastério da doutrina da fé, na sua secção para a proteção de menores e pessoas vulneráveis. Portanto, há muitas coisas que nós não podemos resolver por nós. Temos que perguntar ao dicastério da doutrina da fé exatamente o que é que devemos fazer, segundo a lei canónica, no que diz respeito à parte interna da Igreja. Depois, no que diz respeito ao civil, nós respeitamos a lei do Estado e até encaminhamos para lá os casos. E até temos pena de que muitos casos não comecem por aí, porque isto é um crime público, que deve ser apresentado às entidades públicas. Depois, no foro interno, no foro da consciência, isso é outra conversa. Também há depois, enfim, procedimentos canónicos em curso, como também os tenho aqui em Lisboa, e outros bispos terão nas suas dioceses. Mas muitas vezes, mesmo muitas vezes, nós temos que apelar para essa instância romana, o dicastério da doutrina da fé, para poder levar isto por diante. Não é assim ao arbítrio ou à sensibilidade de cada um de nós. O porquê da resistência das vítimas à queixa também foi uma questão que pôs. Bem, isso aí, tanto quanto eu ouço e tanto quanto os outros ouvem, isso tem a ver com a personalidade de cada um. Nós não nos podemos esquecer que, segundo os dados policiais, a maioria destas problemáticas acontecem no ambiente familiar. Os dados policiais estão aí, estão disponíveis. Não é fácil às pessoas falarem do que é que aconteceu com os irmãos, do que é que aconteceu com os pais, do que é que aconteceu com as mães, do que é que aconteceu com os padrastos, do que é que aconteceu com o tio, com o avô. Acho esta resistência, enfim, felizmente nunca passei por casos destes, não é? Mas acho que é uma resistência natural. Também misturada com medo. Mas, enfim, e portanto, o porquê da resistência às vítimas à queixa. Eu creio que se criou um ambiente, muito devido à criação pela Conferência Episcopal Portuguesa da Comissão Independente que trabalhou até há meses, criou-se um ambiente, pelas próprias declarações públicas dessa conferência, criou-se um ambiente que proporcionou, sobretudo quando parentes e abusadores, etc., também já estão lá para trás e muitos deles morreram,
de maior facilidade. Mas mesmo assim, as pessoas requereram sempre à Comissão Independente o anonimato. O que agora nos causa um problema suplementar, porque mesmo que estas causas estejam prescritas no âmbito civil, poderão não estar prescritas no âmbito eclesiástico, que é mais rigoroso, mas sem sabermos quem, é muito complicado, e é por isso que temos que recorrer à Congregação da Doutrina, que devo dizer que também está um bocadinho perplexa, tanto quanto eu presinto, na maneira de nos indicar o que é que devemos fazer. Em relação a isto, também é interessante aqui duas citações de membros da Comissão sobre isto, como é que este ambiente criado pela Comissão ajudou as pessoas a desabafarem, não é? O Dr. Pedro Streste, por exemplo, em 10 de maio passado, disse o seguinte, naquele encontro que eles fizeram na Gulbenkian: a bom tempo quis a Conferência Episcopal Portuguesa abrir os nossos olhos para este problema, que é da Igreja tanto como ainda muito mais da própria sociedade civil. Isto é Pedro Streste, não sou eu, não é ninguém da Igreja eclesiasticamente falando. Convidando esta Comissão a formar-se e a iniciar um estudo que torne claro o problema dos abusos sexuais no seu seio e sobre isso faça dia ou outros dias novos, abertos, fraternos, etc. E outra declaração que também pareceu muito significativa do Dr. Daniel Sampaio, que aqui teve, esta de 30 de junho, é que se foi a Igreja Católica, isto é Daniel Sampaio, que teve este passo no sentido de estudar os abusos no seu seio, é preciso que a sociedade também o faça. Não podemos ficar por este relatório e por este estudo. O abuso sexual é uma questão muito importante das sociedades atuais. O abuso sexual é um problema global, transversal em todas as sociedades. O Daniel Sampaio, 30 de junho de 2022. Se o doutor quiser ficar com este conjunto de citações, pode ajudar. Ou seja, porquê é que as vítimas tantas vezes demoram? Bem, por isso, por esta razão, muitas vezes por razões de ordem familiar, outras vezes pelo incómodo que isso lhes pode causar, outras vezes, geralmente, pedindo o anonimato. Eu devo dizer que ando nisto há alguns anos, não é? Tenho ouvido muita gente. No confessionário, então, é óbvio. Mas fora do confessionário, e que vem logo essa requisição inicial, isto é entre nós. O senhor não tem autoridade para falar disto a ninguém. Porque é uma coisa muito íntima, compreende-se. E, finalmente, andando mais depressa, não é? As duas últimas questões, uma nova cultura da Igreja ou a valorização do que já existe. Eu creio que esta cultura da Igreja acaba por ser a cultura geral, porque está, como os senhores e senhoras imaginam, mesmo aquelas pessoas que são praticantes e a prática católica, ou seja, a missa dominical, este ritmo dominical, neste momento, em termos gerais do país, não sei se ultrapassará os 12% ou os 15%, mas a prática constante da internet, ver a televisão, ouvir a televisão, ver ou não ver os filmes em casa ou nas salas de cinema, esta cultura mediática em que nós vivemos é católica, assim, num nível muito pequenino. Portanto, isto se resolve culturalmente da sociedade, ou nós não vamos resolvê-la no todo. Isso não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Fui professor de História da Cultura há muitos anos, eu estou completamente convencido disto. A última questão acerca do insultuoso. Quando eu disse que poderia parecer insultuoso e que pareceria insultuoso ligar a questão do dinheiro e das indemnizações à questão das vítimas, fiz apenas eco daquilo que o Dr. Pedro Streste nos tinha dito na Conferência Episcopal. E o que é que ele nos tinha dito? É que nenhuma dos queixosos pediu ou falou a indemnização. E ligar a questão da indemnização pecuniária à atitude que as pessoas tiveram de desabafar poderia ser insultuoso por causa delas não terem querido ligar. Foi apenas isso que eu quis dizer, não sei se o objetivo foi o melhor, mas era isto que eu me estava a referir. Agora, nada disto quer dizer, de maneira nenhuma, que seja restringido qualquer tipo de apoio a qualquer vítima que seja, e concretamente aqui na Diocese de Lisboa, com este acordo que nós temos com a APAV, que está mais que treinada, passo o termo, a resolver situações destas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa. Dou a palavra à Sra. Deputada Marta Temido, por favor, do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Dom Manuel Clemente, pelas explicações que já nesta sua exposição inicial nos trouxe e que, de alguma forma, a mim me suscitam o pensamento de que, de facto, para abordar adequadamente
o tema que temos aqui hoje em discussão, é preciso conhecer detalhadamente alguns dos pressupostos do contexto a que estamos a referir. Concretamente, as questões relacionadas com a hierarquia da Igreja e com aquilo que é o âmbito e as competências de intervenção de cada um dos seus órgãos. Como o Sr. Dom Manuel Clemente já referiu também, nós vamos ouvir a seguir o Sr. Presidente para a Conferência Episcopal Portuguesa e, portanto, há um conjunto de questões que o Partido Socialista tem para colocar, mas que lhe dirigirá a ele, para a sua abrangência. E, uma vez que o próprio Sr. Dom Manuel Clemente também teve a gentileza de nos encaminhar para aquilo que é a esfera de atuação que tem, que é da área geográfica de Lisboa, eu iria aproveitar para, na medida do possível, lhe pedir que nos ajudasse a perceber melhor alguns aspectos que tanto se colocarão aqui como noutra geografia, mas que aqui também se colocarão. E esses aspectos têm a ver com a abordagem evolutiva que estas questões relacionadas com os abusos sexuais de crianças têm tido da própria Igreja ao longo do tempo. Nós sabíamos, mas o relatório também nos refere isso, que a partir de uma determinada data, concretamente 2010, um conjunto de diretrizes relacionadas com a proteção de menores e adultos vulneráveis vêm clarificar um conjunto de procedimentos, vêm designadamente abandonar, digamos assim, uma abordagem mais de oral e informal e até autonomia de cada um dos clérigos relativamente à denúncia de factos, passando para uma abordagem mais institucional, mais normativa, que permite, no fundo, responsabilizar, é certo, mas também apurar melhor cada um dos relatos. E isso parece-me bastante importante e era relativamente a um dos aspectos que me parece que estão relacionados com esse ponto que eu queria a sua ajuda. Se percebemos bem, a Santa Sé, numa carta apostólica sob a forma de motu próprio, e eu peço desculpa se cometer alguma inapropriação da utilização do Papa, exatamente do Papa Francisco, aquele célebre motu próprio que foi apelidado como vós sois o sal do mundo, refere que define um conjunto de normas que são aplicáveis ao caso de assinalações relativas a clérigos ou a membros de institutos de vida consagrada ou de sociedades de vida apostólica que sejam relacionados com delitos contra o sexto mandamento do Decálogo, portanto, a obrigação de não pecar contra a castidade, e depois explica, não tão detalhadamente quanto porventura depois o faz o vade-mecum do próprio Papa Francisco, mas explica como é que a organização se deve comportar perante uma situação de confrontação com um alegado facto de abuso sexual de menor. E diz, e era aqui que eu precisava da sua ajuda para perceber se estou a ler bem, diz que há um dever de assinalação, ou seja, o clérigo, em sentido amplo, que saiba ou tenha fundados motivos para supor que foi praticado um dos factos dos tais que se refere o artigo 1º, ou seja, de uma das situações que consistem num dos delitos contra o sexto mandamento que estão tipificados, tem a obrigação de assinalar prontamente o facto ao ordinário do lugar onde teriam ocorrido os factos. Ora, se eu entendo bem, o que aqui está a dizer-se é que existe uma obrigação de reporte. Portanto, quem tenha conhecimento dentro da hierarquia da Igreja tem uma obrigação de reporte. Depois diz também, uns artigos mais adiante, este mesmo documento, que o facto de fazer uma assinalação, como estabelece o artigo 3º, não constitui uma violação do sigilo profissional. E mais ainda, que a quem faz uma assinalação não pode ser imposto qualquer ónus de silêncio a respeito do conteúdo da mesma. E eu aqui, a pergunta que deixava era a que sigilo profissional é que nos estamos a referir, porque um leigo, como é o meu caso, tende a achar que o sigilo profissional pode ser o sigilo da confissão, mas se calhar não é exatamente assim.
Ora, não sendo este o sigilo, então, não sendo o sigilo da confissão, então de que é que estamos a falar em concreto? Porque isso pode ser importante para a tal questão de saber qual é a obrigação de denúncia, entre aspas, que aqui está sobre a mesa dos membros da organização. Depois, um outro aspecto que me parece pertinente é que há aqui também uma referência mais adiante em que se diz que se os factos ou as circunstâncias o exigirem, pode haver a adoção pelo metropolita, que eu percebi que era o chefe da hierarquia do local, pode haver a adoção de disposições ou de medidas cautelares adequadas. Ora, parece-me que significa isto, que há margem de latitude suficiente para, em função, naturalmente, daquilo que são os factos e as circunstâncias, poder tomar uma atitude preventiva relativamente ao investigado. Depois, este documento tem uma série de outros aspectos, me refiro apenas a um que me parece ainda relevante, que é aquele que se relaciona com o facto de que estas regras, em ponto nenhum, põem em causa as regras do Estado, as regras de direito civil que sejam aplicáveis, ou de direito criminal que sejam aplicáveis. Dito isto, a minha pergunta, além da confirmação do que é que isto quer dizer, para nós não ficarmos aqui a elaborar em erro, a pergunta que me assalta é a seguinte: está tudo já legislado e o que temos aqui é um problema de incumprimento do que está legislado e, concretamente, de incumprimento, somos todos homens e mulheres, dos membros de uma organização relativamente às orientações do Papa Francisco, ou dos seus antecessores, que tenham também feito referências a este propósito, ou estamos perante um problema onde ainda é preciso ir mais longe e onde algumas destas normas podem ser, não no âmbito do direito canónico, mas no âmbito que a nós, Parlamento, nos incumbe, melhoradas, impondo algumas alterações, porque de facto a nossa esfera de atuação é muito específica e determinada, a nossa esfera de atuação a nossa esfera de intervenção como deputados, designadamente ela salda-se na iniciativa legislativa e é no fundo isso que nós precisamos de perceber, é se há algo mais que possamos fazer para evitar para garantir que nenhum caso se volte a repetir. Porque eu sei que a tirania dos números é sempre pô-los em comparação e pô-los em contexto e sublinhá-los de um lado ou do outro, mas naturalmente que aquilo que a todos nos preocupa é evitar que novas situações aconteçam e garantir que aquelas que aconteceram no passado são, na medida daquilo que é a nossa possibilidade humana, minimizadas. Muito obrigada. Vamos juntar mais uma. Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Temido. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer a presença aqui do Sr. Dom Manuel Clemente e também fazer aqui uma espécie de nota, que sou católica e, portanto, deixo esta nota prévia para qualquer questão de registro de interesses. E não queria deixar de agradecer à Igreja duas coisas. Primeiro, ter constituído esta comissão independente para analisar os casos de abusos sexuais na Igreja e o imenso papel que durante séculos a Igreja tem feito por esse mundo fora, nas questões sociais e na implementação de valores éticos e morais e de amparo à família, na educação, em todas as áreas, e esse papel não queria deixar aqui de enaltecer porque não pode ser esquecido agora nos momentos mais difíceis, por vezes ficamos turvados de todo o papel da Igreja no apoio social, a que eu chamo o rosto visível de uma fé invisível. E esse é o rosto visível da Igreja, que é o apoio na educação, à delinquência, à pobreza, e que tem sido sempre o mote da Igreja. Toda esta herança, porém, da Igreja, e este exemplo que foi dando de humanismo e de amor pelo próximo, não nos pode afastar do choque que tivemos quando conhecemos o relatório da Comissão Independente e também não nos pode fazer esquecer as vítimas, o seu sofrimento, as suas vozes, os seus depoimentos que foram, de facto,
bastante, pelo menos para mim, foram um murro no estômago muitíssimo grande. As recomendações desta Comissão prendem-se com propor à Igreja que adote uma nova cultura. A questão da tolerância zero aos abusos sexuais de menores, que já foi sugerido pelo Papa Francisco, deve ser levado rigorosamente à letra, na minha opinião, e implementado, e vai a Igreja refletir sobre esta matéria da tolerância zero e sobre a ligação entre os abusos e o mandamento 6º do Decálogo. Que nova cultura pode surgir? Até onde estão dispostos a ir? E a harmonização, também estarão disponíveis para harmonizar de forma a não criar tanto ruído entre o direito penal e o direito canónico, uma vez que em certas matérias eles não estão harmonizados, e em centrar as vossas preocupações na vítima e não no abusador, em centrarem-se no apoio à vítima e, evidentemente, que também ao agressor, que não me parece que seja de descurar e que também deve ser um papel importante que a Igreja deve ter. E vai ou não a Igreja aproveitar esta oportunidade para as reformas que os novos movimentos católicos, entretanto constituídos por causa deste relatório final desta Comissão, clamam? A reflexão, penso que a Igreja a deve fazer. Independentemente desta problemática dos abusos sexuais não ser só na Igreja, e na sua maioria ser mesmo na família, como acabou de dizer, não acha que protagonizados por párocos ou por quem transmite os ensinamentos e os valores da Igreja cristã assume uma gravidade incomensurável? No mês em que vamos comemorar a primeira encíclica social da Igreja, a Rerum Novarum, pergunto se não está na altura de a Igreja se fazer, de facto, uma reflexão profunda, dar um ênfase aos testemunhos que estão no relatório, testemunhos como este. Sabiam, mandavam-nos calar, mudavam os abusadores de lugar e ficava tudo na mesma. Estas situações que estão ali relatadas são situações de uma gravidade enorme e, portanto, esperaria da Igreja saber o que é que foi feito, o que é que ainda pensam fazer para o futuro, congratular-me com a criação desta nova comissão viva, que é aquela que foi agora feita para dar acompanhamento às vítimas, aos abusadores e para receber os depoimentos ou recepcionar as denúncias que, entretanto, possam ainda ter ficado por fazer. E, portanto, no fundo, a minha questão é, penso que a questão da maioria dos católicos. Estamos, francamente, à espera que a Igreja nos dê sinais claros de que alguma coisa vai mudar. E que essa mudança terá que passar por reformas e por reflexões e por implementar quer formação, quer determinadas práticas dentro, principalmente dos espaços de ensino da Igreja, espaços mais fechados, de práticas que impeçam e que evitam e que previnam acontecerem as situações que aconteceram. Porque depois de acontecerem, o dano é irreparável. E, portanto, espera-se que da Igreja se foque na prevenção, em tudo o que possa fazer para prevenir que isto volte a acontecer daqui para o futuro, e é na prevenção que eu gostaria de ouvir o que é que estão a pensar fazer na prática e implementar, e que a transformação neste momento é necessária. É uma palavra um bocadinho forte, mas é uma palavra necessária, é preciso transformar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Dou agora de novo a palavra ao Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, o Sr. Dom Manuel Clemente. Por favor. Muito obrigado.
duas questões que me foram postas, que são todas elas muito operativas, porque não são especulativas, são operativas. A primeira questão que me foi posta pela senhora deputada do Partido Socialista foi exatamente no sentido de como é que nós estamos a abordar evolutivamente esta questão e os procedimentos em relação a ela. E concretamente a obrigação de assinalar e como é que isso se pode traduzir e que depois seguimento tem. A obrigação de assinalar absolutamente. Ou seja, é impensável que alguém na igreja, seja padre, seja catequista, seja sacristão, seja o que for na igreja, saiba de uma situação destas e a cale. É absolutamente impensável uma coisa destas. Porque, como foi dito também pela senhora deputada que falou a seguir, e como eu já quis dar a entender, a nossa primeira preocupação é sempre a parte mais fraca. Como cristãos, não podia ser de outra maneira. E, portanto, quem foi vitimado é o que está na primeira linha. E, portanto, quem sabe tem que dizer. Tem a obrigação de dizer. É certo que o segredo da confissão, de que eu já falei atrás, e que também é a ocasião que muitas pessoas têm, eu não estou a falar de cor, para desabafar, e não desabafariam se não fosse assim, se não tivesse essa certeza, e onde são aconselhadas, quando é o caso, apresentarem às autoridades civis, porque isto trata-se de um crime, pode já estar prescrito, mas não quer demais, até para prevenir outros, não é? Tirando esse aspecto do segredo da confissão, a que já me referi antes e agora também, a obrigação de assinalar está lá. E a pessoa não pode calar aquilo que sabe, aquilo que tem a certeza, ou de que tem suspeitas graves, E, nesse sentido, deve-se dirigir às nossas comissões diocesanas, se qualquer um de nós abrir, por exemplo, para falar aqui na minha área, o site do Patriarcado de Lisboa, lá encontra a Comissão Diocesana de Proteção de Menores, o número de telefone, o e-mail, e como encontra também a APAV com muita facilidade, ou de outra maneira qualquer, que também acontece, de se dirigir diretamente à Diocese, ou pessoalmente. Mas que a obrigação tem, a obrigação temos, todos nós. Isso é claríssimo. Bem, o que é que se segue? Assinalado um caso, ele deve ser apresentado e avaliado pela Comissão Diocesana de Proteção de Menores, que tem esse apoio, quer da APAV, quer deste grupo, não propriamente comissão, mas grupo, a designação oficial, o Grupo Vita, foi assim que escolheram chamar-se, de apoio à Coordenação Nacional e à Comissão Diocesana, e deve-se fazer, se há elementos para isso. O problema da denúncia anónima é que é mais complicado. Mas havendo o mínimo de elementos para isso, e concretamente uma pessoa que diga, eu estou a dizer isto porque sei, eu estou a dizer isto porque vi, eu estou a dizer isto porque tenho suspeitas fortes que, então procede-se à chamada investigação prévia. A investigação prévia é muito rápida, deve ser muito rápida, colhendo todos os elementos que estejam em causa, e se concluir pela verosimilhança, isso deve ser levado por diante, deve ser comunicado ao tal dicastério de Roma, ao Tribunal da Fé, que geralmente manda fazer aquilo a que nós em direito canónico chamamos o processo penal administrativo. O processo penal administrativo, então, tem algumas semelhanças com o que acontece nos tribunais civis, se isto não for também um crime, porque se isto for também um crime e estiver em vigor, deve ser acusado na sede própria e, portanto, no Ministério Público. Não é? Mas, ao mesmo tempo, mesmo que já esteja prescrito no civil, isso deve ser objeto de um processo em que todas as pessoas são ouvidas, aquelas que soubermos e as outras que elas indicarem, têm direito à assistência de advogado e depois o júri, que é o Tribunal Eclesiástico de cada diocese, decide se está aprovado ou não está aprovado. Isso é o que está previsto e é aquilo que se tem feito, mesmo aqui em Lisboa. É aquilo que está feito. E as pessoas também têm direito a apelar, se a parte não ficou devidamente convencida, tem um prazo de apelar, etc. E a coisa pode prosseguir. É o que nós temos feito. Portanto, a obrigação de assinalar, prosseguimento, se for o caso, com um processo, com uma investigação prévia, da investigação prévia, conclusão pela verosimilhança ou não verosimilhança, porque às vezes as contradições são óbvias, mas ouvindo as pessoas, está claro. Aliás, o último a ser ouvido ou a última a ser ouvida deve ser a acusada,
para que quem acusa esteja livre de dizer o que quiser e não condicione a apreciação. Depois, considerando-se verosímil e com contacto com o dicastério romano, processo penal administrativo, e tudo isso prossegue até uma sentença final, da que se pode recorrer e tem prazos para isso. Isto no plano canónico. Se isso também tiver de correr no civil, imediatamente comunicado ao civil. Se a pessoa não quiser comunicar ao civil, bem, pelo menos fica com essa obrigação da nossa parte, nós não podemos levá-la à polícia, não é? Mas a obrigação é dita e é referida, isso é claramente. Portanto, é o que nós estamos a fazer. Quanto à tal evolução, isto prende-se um pouco com a questão que a senhora deputada que falou a seguir pôs, que é a questão da tal da transformação e da mentalidade. Quem cá já anda há muito tempo, eu já vou a meio dos 70, e está atento, enfim, ao que se passa no mundo, sabe que nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 e até parte dos anos 90, isto não foi bem assim. Em relação ao que se passava e ao que se dizia, e escuso estar aqui a fazer citações, quer nacionais, quer internacionais. Estou a lembrar, por exemplo, de uma figura cimeira do maio de 68, que a certa altura, concorrendo pelo seu país a eleições europeias, alguém lhe lembrou que ele tinha escrito nos anos 60 sobre o que fazia com os sobrinhos e ele retirou imediatamente a candidatura. Portanto, efetivamente isto tem evoluído, isto é conhecido, não é preciso estar aqui a citar nomes, que são subejamente conhecidos, tem evoluído. Mas às vezes, em termos culturais, aquilo que eu dizia há bocadinho, quem pratica mais ou menos, e quem se diz católico, em Portugal cerca de 80% continua a dizer-se tal, cada um sabe de si, mas isso não significa praticante, nem pouco mais ou menos, bebe a cultura geral. Bebe a cultura geral. E a cultura geral tem-se mostrado mais severa desde o final dos anos 90. Ouviram há bocadinho o Dr. Laborinho Lúcio, possivelmente ele teve a ocasião de referir aqui as medidas que tomou quando era Ministro da Justiça, mas estamos a falar em meados dos anos 90, quer dizer, anteontem. E muitos destes casos são de épocas anteriores. E eu espero que isto tenha vencimento. Agora, fico muito preocupado com os números que também já aqui apresentei, de organizações internacionais que nos falam do aumento crescente destas práticas, sobretudo nos meios mediáticos. Portanto, as pessoas bebem esta cultura. Agora, em termos de igreja, se me deixa passar para aquilo que a sua colega disse, em termos de reforma e de necessidade de renovação. O que é que nós temos feito? Eu, como cardeal, desde 2015, mas isso tem a ver com Roma, não tem a ver com Lisboa, é bom nós distinguir. Eu sou cardeal em Roma e bispo em Lisboa, que tem esse nome de patriarca. Mas como cardeal eu pertenço à congregação do clero. E em 2015 e 2016 nós tomámos na congregação do clero medidas muito importantes no que diz respeito à formação do pessoal eclesiástico. Por exemplo, aquela proveniência antiga de, até por razões económicas e não haver outro meio de estudar, muitos miúdos de 10, 11, 12 anos serem postos em seminários menores, não é? E sem uma decisão, digamos assim, amadurecida, agora não metendo na consciência de cada um. Mas tudo isso praticamente acabou. Mesmo os seminários menores que hoje existem não têm nada a ver com esses. São já gente que está no final do secundário e são pouquíssimos. A maioria dos que nos batem à porta com o sentido de apurar a sua vocação, porque estão metidos em atividades de igreja e querem dedicar-se inteiramente a isso ou por outras razões mais pessoais, ninguém entra no seminário, que é o seminário maior, sem fazer o chamado tempo propedêutico. E o tempo propedêutico é muito sério, também em termos de acompanhamento psicológico. Enfim, a pessoa é estudada, é averiguada nas motivações, na psicologia, e muitas vezes não passa daí. E este tempo propedêutico até pode ser prolongado por 2 anos. E só depois é que começa o curso teológico. Portanto, aquele curso que se tira na Faculdade de Teologia e que ainda demora uns 6 anos, só acontece depois. Portanto, estamos a falar tudo de gente adulta. E quando a gente diz gente adulta, não só na casa dos 20, mas na casa dos 30 e até na casa dos 40. E com todo o seu percurso muito examinado nesse tempo propedêutico. Onde, aliás, já chega depois de algum acompanhamento prévio. Portanto, estas medidas que a Congregação do Clero tomou, que são aplicadas a todos os seminários diocesanos, os institutos religiosos têm o seu percurso próprio, mas também não andarão muito longe disto. Isto é no sentido de prevenir, portanto, e de criar
Além disso, a participação das mulheres na formação dos seminaristas, todos os seminários maiores hoje contam com colaborações femininas. Eu até me lembro, no meu caso, deixam-me fazer esta alusão, eu fui seminarista, enfim, já formado e já adulto, nos anos 70, éramos pouquíssimos, mas a figura, com todo o respeito pelos outros que lá estavam, mais determinante, ou das mais determinantes, foi uma senhora que trabalhava no seminário e, enfim, pela sua dignidade, pela sua densidade, pela sua vida cristã, pela sua caridade, foi determinante para mim e para os meus colegas, tanto ou mais do que os eclesiásticos que lá estavam. Não é? Mas hoje isso está mesmo previsto que seja assim. E, portanto, com atividades fora do seminário, ligadas às comunidades, e repito, e sempre com muita insistência na colaboração com senhoras e com masculino, feminino, e, portanto, tudo isso hoje é muito mais acentuado do que alguma vez foi. Independentemente do problema teológico de se as mulheres podem ou não ser sacerdotisas, ou aceder ou não ao sacerdócio. Isso é outra questão. Agora, na formação dos seminários e na formação dos futuros eclesiásticos, o papel feminino é muito sublinhado. Nós até temos uma especialidade em Portugal. Temos na Universidade Católica não um reitor, mas uma reitora. E na direção da Faculdade de Teologia, onde se formam os eclesiásticos, não um diretor, mas uma diretora. Isto é uma especialidade única, quase na Europa, não é? E estamos muito bem convencidos disso, até pelo próprio percurso pessoal. Já entrei, não entrei tarde, mas entrei adulto e da universidade. Isso para mim era para o nosso cada dia, não é? Portanto, perfeitamente natural e acontecia também com vários colegas meus. Portanto, olha, é o que estamos a tentar fazer, o melhor que podemos e sabemos, quer no âmbito da tal sinalização consequente, mas que está muito ligada, enfim, ao ar que se respira. Felizmente, o ar que se respira hoje parece-me um pouco mais desanuviado, mas não em bandeira em arcos com os números que me chegam, sobretudo do que acontece na internet, mas não só. E depois, no que diz respeito à preparação do pessoal, muito mais atento a todas estas questões, e devo dizer que tudo isto é falado e faladíssimo nos nossos meios. Ainda esta manhã tive uma reunião com os responsáveis das 18 vigarias do Patriarcado e este tema lá vai à baila, porque todos nós estamos interessados, na medida do possível, em prevenir, e quando não se pode prevenir, olha, remediar da melhor maneira, apoiando as pessoas, tanto quanto pudermos, porque a nossa preocupação primeira e última são as pessoas, sobretudo as mais fracas. Podem ter a certeza disso. Não sei se os seus deputados pretendem esclarecer algum ponto. Não pretendendo, eu quero agradecer muito ao Sr. Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, a sua presença, o facto de ter dito imediatamente que sim, quando nós o contactámos, e bem como a colaboração dada aos trabalhos desta Comissão. Sr. Dom Manuel Clemente, muito obrigado. Muito obrigado e bom trabalho, porque a sociedade precisa muito de vocês continuaremos dentro neste de campo 10 também. minutos.